35.715 toneladas de ouro. Essa é a quantidade que faz parte das reservas internacionais dos países hoje. Para você ter uma ideia, isso representa cerca de 1/5 de tudo que já foi minerado na história. Nesse vídeo, nós vamos entender o verdadeiro significado desse metal precioso para a economia e por que há uma nova corrida pelo ouro nesse exato momento. Eu convido você a ficar comigo até o final, porque também vamos conhecer os top 5 países com as maiores reservas de ouro do planeta. Talvez um dos ditados populares mais conhecidos pelo brasileiro é o de que tudo que é demais faz mal ou enjoa. Na lógica econômica, esse ditado se reflete na dinâmica de oferta e demanda. Recursos naturais, como o petróleo, a prata e o próprio ouro, são tão valiosos porque são escassos, ou seja, o comércio acontece somente com essa quantidade limitada que há no mundo. Só que o primeiro ponto de atenção aqui, pessoal, é que não são os governos propriamente ditos que compram esse ouro, mas sim o Banco Central desses países. Estima-se que 80% dos bancos centrais pelo mundo possuem alguma quantidade de ouro como reserva, mas vale lembrar que elas não são compostas apenas por esse recurso natural. Também é costumeiro, por exemplo, a compra de títulos de dívida pública de outros países que gerem algum rendimento em juros, como fazemos com o Tesouro Direto aqui no Brasil. Outra reserva popular e conhecida são as moedas estrangeiras, principalmente o dólar. O problema aqui, meus caros, é que o papel moeda de qualquer país está muito longe de ser um ativo escasso. A impressão de mais dinheiro é uma carta que pode ser jogada a qualquer momento, e quanto mais dele houver em circulação, mais desvalorizado vai se tornar. E isso gera inflação. Seja em títulos de dívida pública ou em reservas de moeda estrangeira, a única garantia de segurança e proteção é a palavra do governo emissor. Mas agora, com o ouro, estamos falando de um metal que circula pelas civilizações há séculos, que se valoriza no tempo e que, melhor ainda, não depende de nenhuma instituição pública ou financeira. Não é por acaso que em 2022, os bancos centrais pelo mundo compraram o equivalente a 70 bilhões de dólares em ouro, ou 350 bilhões de reais, o valor mais alto registrado desde 1950. Isso encaixou como uma luva no mundo vivenciando uma guerra comercial entre Estados Unidos e China, a invasão russa na Ucrânia e agora a mais recente questão entre Israel e Hamas. E é dessa forma, pessoal, que o ouro entra em ação no portfólio público para equilibrar as reservas de valor contra a inflação, além do fato que, geralmente, quando o dólar cai, o ouro sobe. O quinto lugar desse ranking fica com a Rússia, com uma reserva de 2.329 toneladas de ouro. Aqui, vale destacar que parte desse número vem do fato da Rússia ser a terceira maior produtora global de ouro. Entretanto, os russos aceleraram agressivamente a compra do metal desde as preparações para a invasão da Ucrânia, principalmente de países como a China, a Índia e o Paquistão. Essa medida pode ser traduzida como uma contraposição às já esperadas sanções econômicas do Ocidente, equilibrando parte da desvalorização inevitável da moeda nacional. Além disso, o ouro produzido na Rússia acabou sendo banido dos mercados consumidores do Reino Unido, dos Estados Unidos, da União Europeia e até mesmo da Suíça, país historicamente neutro. E se antes esse ouro atracava nos portos de Londres, hoje zarpam para a China, inclusive servindo de moeda de troca nas exportações de petróleo. Diferentemente do caso russo, a França não é um país produtor. A relação dos franceses com o ouro é uma sequência de altos e baixos ao longo da história, conquistado e esgotado diversas vezes pelos esforços e pelos custos da guerra.
Na década de 1930, por exemplo, quando o Reino Unido abandonou o padrão ouro e o dólar americano foi atingido pela Grande Depressão, o franco francês, na época, continuou a ser a única moeda global lastreada em ouro e efetivamente conversível em ouro. Nessa época, grandes fluxos do metal zarparam para a França, fazendo com que as reservas do país atingissem um nível histórico recorde de 5.000 toneladas. Hoje, em quarto lugar, o país europeu aparece na lista com 2.436 toneladas. Entrando no pódio, a Itália aparece com 2.471 toneladas de ouro, um pouco mais do que a França. Com a Península Italiana unificada apenas em 1848, boa parte das primeiras reservas nacionais vieram dos bancos dos antigos reinos, como os da Toscana e de Nápoles. Na Segunda Guerra Mundial, parte desse ouro foi vendido para arcar com despesas de guerra, e parte foi confiscada pelo governo alemão após a saída da Itália do eixo. Depois disso, a Itália logo se tornou um país de peso nas exportações globais, atraindo dólares, parte dos quais foram usados para abastecer as reservas ao longo das próximas décadas. E em segundo lugar, pessoal, a Alemanha dá um salto para a casa das 3.352 toneladas de ouro. O país saiu da Segunda Guerra com reservas nulas, mas da mesma forma que a Itália, se tornou uma exportadora nata de produtos de alto valor agregado. Agora, o que é interessante de se notar é que conforme suas reservas foram aumentando, elas aconteceram em plena Guerra Fria, num país literalmente dividido por muros entre capitalismo e socialismo. Durante décadas, o ouro da Alemanha Ocidental não esteve totalmente armazenado em Frankfurt, mas nos bancos de Nova York, Londres e Paris, por medo de uma eventual invasão soviética. A verdade é que os anos de hiperinflação da República de Weimar, no período entre guerras, ainda são frescos na memória alemã, encontrando no ouro uma forma de aprender com o passado. Levando literalmente a medalha de ouro, as reservas americanas são praticamente iguais às da Alemanha, Itália e França juntas, totalizando impressionantes 8.133 toneladas. Com os Estados Unidos, não se trata apenas de um país rico e exportador, mas também de um dos 5 maiores produtores globais de ouro. E como vimos no começo desse vídeo, se para os bancos centrais do mundo também é costumeiro ter reservas em dólares, eis aqui o país com a faca e o queijo na mão. Por outro lado, quando você é a maior economia do planeta, inúmeras entidades públicas e privadas depositam confiança e capital no seu sistema. E para surpresa de ninguém, inimizades também são feitas e planos são arquitetados para enfraquecer a sua economia. E é exatamente por isso que tamanhas reservas de ouro estão lá para manter o equilíbrio, tanto interno quanto externo. Pessoal, eu aproveito o momento para dizer que nós somos um canal novo aqui no YouTube. Se você gosta desse tipo de conteúdo, seria ótimo ter você aqui comigo nos próximos vídeos também. Muito obrigado a todos e até breve.